Olá, estamos mais uma vez no estúdio Mídia News, ou melhor, hoje nós estamos na residência de Gabriel Novis Neves, primeiro reitor e fundador da Universidade Federal de Mato Grosso. Senhor Gabriel, muito prazer em recebê-lo. Meu prazer é meu. Senhor Gabriel, já falamos dessa questão do senhor for fundador da universidade e também primeiro reitor temporário e depois de 71, de um período no inicial da universidade. Como que foi aquela época para ter professores, para conseguir professores e a questão da infraestrutura para começar a universidade? Olha, Jonas, eu fui um dos fundadores da universidade. Ninguém faz nada sozinho. E ainda mais instalar uma universidade federal em 1970 no centro-oeste brasileiro. Era uma aventura. Ninguém acreditava. O cuiabano estava tão desiludido naquela época que eles falavam o seguinte: saiu no papel, saiu no Diário Oficial, mas isso aí vai ficar por aí. Porque muitas coisas, muitos projetos saíram do Diário Oficial e não eram transformados em realidade. Então foi essa a missão minha, de tirar do papel e transformar em realidade a Universidade Federal do Mato Grosso. Claro que eu não fiz isso sozinho. Eu fui o comandante, entendeu? Dessa grande batalha em prol da educação, da juventude de Mato Grosso, da família mato-grossense. E eu comecei como reitor pro tempore, porque o ministro criou a universidade em Campo Grande. A Universidade Cuiabana, queridinha de Cuiabá, eu sei que a Universidade é queridinha de Cuiabá, ela nasceu em Campo Grande. Campo Grande, imagina, o maior rival de Cuiabá. E na base aérea. Depois, a minha escolha de reitor pro tempore foi em Corumbá, do Centro Educacional Júlia Gonçalves Passarinho. JGP. E foi por aclamação. E eu vim instalar a universidade em Cuiabá. Então, você vê que coisa bonita é esse começo da história da universidade. Uma história que começou em 1808, em Vila Bela da Santíssima Trindade. Todo mundo fala o seguinte: o ensino superior de Mato Grosso começou na época de Gabriel. Não! Começou em 1808, quando a família real foi expulsa pelas armas de Napoleão Bonaparte. Eles vieram para Salvador, na Bahia. E chegando em Salvador, aquele pessoal que era da Casa Civil, vamos dizer assim, lá do imperador do Brasil, eles exigiram que se criasse uma faculdade de medicina em Salvador, porque era impossível, inadmissível, você ter a família real morando numa cidade que não tivesse faculdade de medicina. Daí a coisa elitizante do curso de medicina. Começou aí, ou continuou aí, eu não sei, mas aqui no Brasil começou aí. Então foi criada em Salvador a Escola Imperial de Medicina, como marco da chegada da família real em Salvador. Isso foi em fevereiro de 1808. Eu não sei por quê, eu pesquisei, mas não consegui entender por quê. Ela ficou pouco tempo lá, porque ela chegava em fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Em novembro, a família muda para o Rio de Janeiro. Aí é criada a Universidade do Rio de Janeiro. Essa universidade foi o que eu estudei. Universidade que na época chamava-se Nacional, porque a capital federal era no Rio, era Nacional de Medicina, mais conhecida como a Universidade da Praia Vermelha. Praia Vermelha era símbolo de qualidade. O aluno de medicina, ele tem orgulho de falar que ele estudava medicina na Praia Vermelha. Quando ele não estudava na Praia Vermelha, ele falava que estudava medicina só.
Mas o que estudava medicina na Praia Vermelha, foi o meu caso, e de muitos amigos meus aqui de Cuiabá, ele falou assim, olha, eu estudo medicina, viu, na Praia Vermelha. Entendeu? É muito interessante. E o meu pai, ele sabia dessa história. Tanto que, quando eu passei no vestibular de medicina, naquela época a comunicação entre o Rio e o Cuiabá era péssima, era por telegrama, né? Era por telegrama. E eu passei o telegrama. Estou na Praia Vermelha. Ah, meu pai pegou esse telegrama no bar, mostrou para todo mundo, etc. Foi aquela coisa, aquela festa. Um orgulho. E ele passou no vestibular da Praia Vermelha. Então tinha orgulho, orgulho. Hoje ficou o Federal do Rio de Janeiro, Fundão, traficante de droga, todo mundo tem medo de ir no Fundão. Eu tenho medo de ir no Fundão. Na Ilha do Governador. Na Ilha do Governador. Mas isso era um sonho antigo, porque quando eu entrei na escola, em 55, já existia esqueleto lá do Fundão e foi construído aos pouquinhos. No quinto, sexto ano de medicina, eu já tinha aulas no Fundão. Eu tinha aulas de, por exemplo, pediatria, era no Fundão, outras práticas eram no Fundão, mas ela só se tornou mesmo universidade, um hospital universitário, na época dos militares. Foi em 1970, 80, né? Senhor Gabriel, desculpa interrompê-lo. Nesse caso aí, qual que foi o impacto inicial dessa formação aqui em Cuiabá, dessa formação universitária, tanto para a cidade, quanto também para o mercado de trabalho, já que muitos, como o senhor disse, iam estudar no Rio e em São Paulo. Como é que foi esse impacto da universidade aqui em Cuiabá e Mato Grosso? Eu sempre digo o seguinte, com a chegada da universidade, entendeu? As famílias não precisavam mais se preocupar de ter que mandar seus filhos para estudar fora de Cuiabá, porque isso, inclusive, custava dinheiro. E os migrantes que estavam chegando aqui sabiam que podiam vir aqui para cuidar da lavoura, da roça, da agricultura, e o fundamental para eles era a educação dos filhos. E eles tinham onde educar o filho numa boa universidade, que era a nossa. Então, o impacto foi muito grande. E você não precisava mais sair de Cuiabá para estudar medicina, né? E medicina era um curso de... Agora, eu gostaria de lembrar bem os seus ouvintes o seguinte, que a ideia começou em 1808, em Vila Bela, entendeu? E aí ela veio, parou, a capital veio para Cuiabá, algumas iniciativas aqui e ali, até que em 1952, no primeiro governo do Fernando Correia da Costa, ele criou a Faculdade Estadual de Direito. Sem condições de funcionar, foi fechada. Mais tarde, já no governo de Jean Goulart, o PTB aqui era forte, os jovens aqui, a elite, né, Silva Freire, Benedito Gabriel, pressionaram o Jango, e o Jango criou a Faculdade Federal de Direito, que foi a primeira escola federal em Cuiabá, e era isolada. O Fernando criou o Instituto de Ciências e Letras em 1966. E o Pedrocian, quando assumiu, ele deu início aos cursos de Ciências Contábeis, Letras, aquele curso de CUSP, né, que falavam, né, que não precisava, era quase nem CUSP, que não precisava de laboratório, não precisava de nada. E em 68 veio a Engenharia Civil, em Pedrocian, e na época eu era secretário de Educação. Em 70, no início de 70, porque quando o Pedrocian me chamou, ele falou assim, Gabriel, nós temos que preparar o Estado para ser sede de 2 universidades. Nós vamos ter uma universidade com sede em Campo Grande e outra universidade com sede em Cuiabá. Pela lei, a federal tem que ser em Cuiabá. E a Campo Grande vai ser estadual. O estadual está mais perto do poder aqui. Então, nós vamos investir
as obras mais densamente em Campo Grande. E aqui nós vamos começar a fazer também o campus. Então esse campus começou sendo construído, começou a construção dele em 1968, no governo Pedro Sena, quando não existia ainda universidade, nada. E muitos projetos foram aproveitados da Universidade Estadual para cá. Por exemplo, aquele parque aquático foi copiado de Campo Grande. O antigo restaurante, que foi museu, agora não sei o que é mais, ele também foi copiado de Campo Grande. E até o projeto do ginásio de esporte foi copiado de Campo Grande. E nós não tínhamos nada. Em Campo Grande, o Pedro Sena inaugurou, inclusive, na área de Campo Grande, além do Teatro Universitário Gracie Rocha, né, que era de Campo Grande, ele construiu o Morenão. Que é o principal estádio universitário da América do Sul. Eu assisti a inauguração. O estádio universitário, melhor. E o jogo foi entre Corinthians e um time de Campo Grande, uma seleção, uma coisa assim. E o jogo parece que foi 1-0, mas eu não me lembro mais do jogador que marcou o gol do Corinthians, histórico, né, o primeiro. Não me lembro. Isso o tempo vai apagando. Muita coisa da minha memória, o tempo apaga. Bom, aí quando já era evidente, entendeu? Que não tinha mais dúvida de que sairia a Universidade Federal, entendeu? O Pedro Sião cria a Universidade Estadual com sede em Campo Grande, né? Continuou aqui tudo como estava, mas ele criou no ICLC, isso pouca gente sabe, o curso de medicina. Então, o curso de medicina foi criado em 1970 e ele só começou a funcionar 10 anos depois, porque era um curso elitizante e a elite é cruel, né, com os pobres. Eles não querem, pô, meu terreno aqui está tão bom, agora vai lotar de médico. Demorou 10 anos para começar a funcionar. Hoje nós temos uma escola de medicina aí com 45 anos, muito bem avaliada pelo MEC, entendeu? Formando excelentes profissionais, inclusive muitos desses meus antigos alunos da Faculdade de Medicina são meus médicos hoje. Hoje eu trato com médico da UFMT e depois de aposentado eu implantei o curso de medicina da UNIT, eu fui primeiro diretor. O primeiro diretor da UNIT, da Faculdade de Medicina, fui eu. Então, a medicina aqui, eu estou muito ligado à medicina e aos médicos que hoje fazem sucesso em Cuiabá. O impacto foi muito grande. E o impacto maior foi com relação à ocupação da nossa Amazônia. Porque quando nós íamos implantar a Universidade Federal do Mato Grosso, com sede em Cuiabá, a pergunta era a seguinte: nós vamos formar profissionais para onde? Para Cuiabá? Não comportaria uma universidade formando profissionais para Cuiabá. Cuiabá tinha, na época, 100 mil habitantes. Você já imaginou? Hoje tem 600 e pouco, quase 700 mil. A grande Cuiabá hoje tem 1 milhão. Tinha 100 mil habitantes, Cuiabá. O Cuxupó era uma coisa longe, não tinha estrada, não tinha asfalto, era um negócio aqui. Aquilo lá era uma chácara de um engenheiro que veio aqui construir o Palácio da Instrução, Dr. Melo, morava no Porto, e ele se apaixonou por Cuiabá, ficou aqui, morreu aqui, e eu era garoto, já crescido. Aqui tinha muito de terras devolutas do Estado. O Estado de Mato Grosso doava terra para você desenvolver alguma atividade. Era um período, né, senhor Gabriel, de muita ocupação, né? Ocupação. O senhor falou aí de política pública, o senhor falou da questão da educação pública. Como é que está a educação pública universitária hoje? Melhorou? Como é que é? Olha, a minha opinião, eu estou afastado do dia a dia da universidade,
sala de aula, né, dos departamentos, mas a minha opinião é que melhorou muito a medicina do Brasil. A medicina do Brasil não deve nada às melhores escolas de medicina. E eu vou dizer mais uma coisa para você. Em Cuiabá, a medicina de Cuiabá é excelente, só que, infelizmente, ela não abrange a todos. Por exemplo, o SUS não teve condições ainda de ser um sistema único de saúde para todos. Mas quem tem recurso não precisa mais sair de Cuiabá. Não precisa sair de Cuiabá para nada. Esse marca-passo que eu tenho aqui no peito, eu coloquei aqui, e quem colocou foi um ex-aluno nosso, aquele Cáceres. Garoto saiu daqui, na época que nós não tínhamos ainda especialização, nós não tínhamos mestrado, doutorado, hoje nós temos, né? Ele fez isso na USP e defendeu uma tese. A tese dele foi aprovada nos Estados Unidos e ele foi e recebeu um troféu de uma universidade americana. Aqui que ninguém sabe. Qual que é o nome dele? Eu falo Júlio César Macapasso. Júlio César de Cáceres, pai dele lavrador. Esse menino, ele tem no consultório dele lá uma estatueta que é o troféu que ele recebeu. Então você veja o seguinte, você não precisa sair daqui hoje para fazer cirurgia sofisticada, por exemplo, cirurgia bariátrica. Nós temos gente aqui que faz excelentemente bem. A cirurgia cardíaca aqui, inclusive, não mais de peito aberto, mas intraarterial, peito fechado, como eu fiz, que você mete o catéter, vai ter até a artéria, porque com a idade, envelhecimento é um fato, né? E envelhecimento da artéria, ela fica dura. E ficando dura, entendeu? Calcificada, ela fica dura, fica calcificada. Aonde passava o sangue com facilidade, ele acaba fechando e você morrendo. Se você operar, coloca aqui uma prótese, mas não precisa abrir o peito. E eu acho que não há necessidade de sair daqui, não. Houve uma época em que o melhor médico de Cuiabá era o aeroporto. Então, as pessoas que estavam passando mal e tinham recurso, o aconselhamento que dava, inclusive até os médicos, era assim, pega um avião e vai para o aeroporto. Entendeu? Hoje não há. E no Brasil todo houve isso. Por exemplo, cidades, você fala medicina, você fala assim, em São Paulo, Rio de Janeiro. Não, primeiro é o seguinte, Niterói tem uma excelente medicina, excelente centro cirúrgico, operam bem, e todo mundo opera bem. E outra coisa, todo mundo faz cursos aqui, no exterior. Enfim, eu acho que a medicina evoluiu muito nesses últimos 50 anos, aqui no Brasil e aqui em Mato Grosso e Cuiabá. Gabriel, o senhor acabou de falar aí da idade. O senhor tem 90 anos e tem... 90 anos e 4 meses. E o senhor tem um bom desenvolvimento, desempenho intelectual e também de saúde. O que o Gabriel médico faz para manter esse desempenho aí intelectual e de saúde? Eu me cuido muito. Eu, por exemplo, agora quinta-feira eu vou fazer todos os exames de sangue, eu faço mensalmente. Eu descobri que eu tinha, imagina, nunca na minha vida médica, de mais de 50 anos, eu pedi o exame de imunoglobulinas. Eu acho que poucos médicos pedem esse exame. E eu fui em São Paulo para fazer um check-up, e lá eles chegaram e faziam assim, no laboratório, de A a Y, mas todos esses exames, depois você paga, né? É um valor, não tem convênio, não tem plano de saúde, não tem nada, é uma nota. E um dos exames que foram pedidos é o seguinte, dosagem de imunoglobulinas subclasses.
Porque você pode pedir imunoglobulinas ou imunoglobulina e subclasse. A minha subclasse estava muito baixa, então eu frequentemente era acometido de infecção pulmonar, de pneumonia. Não tem mais. Graças a esse exame Graças detalhado. a esse exame, que eu vou dizer uma coisa. Eu sei que vocês têm muitos ouvintes e muita gente vai falar, poxa, eu nunca fiz esse exame de imunoglobulinas, subclasses. E muita gente vai pressionar o médico para fazer. Eu faço. Eu vou fazer, inclusive, quinta-feira. Já está marcado. 7 horas da manhã, aqui em casa. E esse exame, ele detecta o quê? Se está baixo ou se está normal. Se estiver baixo, aí você tem que fazer a infusão. E eu faço uma vez por mês na Unimed. Tomo 9 frascozinhos da imunoglobulina. Essas imunoglobulinas, no período da Covid, elas ficaram em falta, inclusive aqui no Brasil. Porque era o que a medicina dispunha na época para aumentar a imunidade daqueles pacientes atacados pelo vírus. Em casos mais graves. Desconhecido. Então, acabou imunoglobulina no mundo praticamente, no mundo. Agora, eu todos os meses eu faço infusão no hospital da Unimed, que é o meu plano de saúde. O senhor como médico, o que precisa melhorar na saúde do estado como um todo e principalmente em Cuiabá? Olha, a medicina, ela só vai melhorar para todos, porque para alguns ela está ótima. Por exemplo, eu tenho condições de chegar ao médico, de pagar exame, de aqui, para mim ela está ótima. Mas a grande maioria não está, porque a grande maioria ainda depende do programa Saúde da Família, onde tem um médico ali, geralmente recém-formado, generalista, e hoje ser generalista é complicado, né? Eu, quando formei, eu era ainda generalista, mas o que a gente conhecia era isso. E hoje, o conhecimento, ele é infindável, né? Então, o que precisa é criar no Brasil, enquanto não criar o cargo de médico do Estado, a medicina não vai para frente. E o que seria esse médico do Estado? Estado? Médico do Estado é o seguinte, você, para ser juiz federal, você faz o concurso para juiz federal, você não vai poder advogar. Aí, dependendo do resultado do seu exame, se você for bem classificado, aí você vai escolhendo 2 cidades. Os mais bem classificados ficam mais perto das grandes cidades. Os menos, eles vão. Então, em qualquer cidadezinha, você tem um juiz federal. Você tem, por exemplo, a Polícia Federal, você tem também nas pequenas cidades. O Exército é uma profissão de Estado, né? Marinha, Aeronáutica, arrecadação, Ministério da Fazenda, enfim, você tem que criar a função do médico. Você criando a função do médico, você vai ter, esse médico não vai ter clínica. Ele vai, vamos supor, para Aripuanã. Aí ele fica lá 2, 3 anos, aí faz uma provinha. Se ele acrescentou conhecimentos, aí ele vem para Juara. Aí fica mais algum tempinho. Se ele... Porque tem que estudar. Se ele fizer outro teste e demonstrar que aproveitamento, ele vem para cá. Porque os que estão entrando aqui e que têm pouco conhecimento vão lá. Porque você vê o seguinte, o Brasil forma milhares de médicos por ano. Milhares. Ele é um dos países recordistas em escola de medicina. Mas falta médico no Brasil. Mas falta médico aonde no Brasil? Aonde falta médico? Em São Paulo, na Rua Augusta, na Avenida Atlântica, em Cuiabá. Não é. Falta exatamente nesses municípios pequenos. E aqui em Cuiabá, por exemplo, se você se afastar um pouquinho do centro, se você for do Dr. Fábio, um bairro aqui próximo,
o que você vai encontrar no Dr. Fábio em termos de saúde? Programa Saúde da Família. Então, por exemplo, se tiver alguém doente, criança, adulto, velho, mulher, você vai no PSF lá e você é examinado e a consulta pode ser conclusiva, né? E você voltar para casa, ou então, se o médico tiver dúvida, ele manda para a UPA, que é a Unidade de Pronto Atendimento. Aí na UPA já tem condições de fazer um raio-x, já tem isso. Aí depois ele vem para um hospital credenciado do SUS, do pronto-socorro, etc. Agora, o que nós precisamos é da profissão de médico para interiorização, porque não existe isso. Olha, o governo federal tentou, através do projeto Rondon, fazer com que o universitário conhecesse o Brasil. Porque quem estuda no Rio de Janeiro não tem ideia do que seja Rondônia, o que seja Acre, o que seja Aripuanã, não tem ideia, né? E no projeto Rondon eles iam conhecer, né? E muitos, depois do projeto Rondon, formados, eles escolhiam essas cidades para começar a vida profissional. E se você olhar aqui em Mato Grosso, judiciário, você faz o concurso para juiz, você não vem para Cuiabá. Você vai para Alto Garças, vai para Nova Chavantina, você vai para Barra do Garça, etc. Aí você vai ser promovido até você chegar em Cuiabá, desembargador. Então é isso aí, criar. Mas não sei por que não criam. Não sei, porque todo mundo fala, tem bons legisladores que sempre colocam esse assunto em pauta, mas não sai. É um tabu, ninguém sabe. Porque aí tem interesse também da indústria hospitalar, tem interesse da indústria farmacêutica, enfim, uma série de interesses econômicos envolvidos nessa questão da interiorização do médico. E é a solução para a medicina de qualidade. Senhor Gabriel, eu sei que o senhor não gosta de falar de política, mas vamos falar como é que o senhor vê hoje essa formação aí do espectro ideológico, dois grandes grupos, direita e esquerda, dentro do país, e o que isso está impactando no dia a dia do país? Olha, essa história de direita e esquerda, a favor ou contra, é uma besteira tão grande. Por exemplo, eu trabalhei com os militares. Eu trabalhei com militares durante o meu período todo. E eu vou dizer para você, foi o melhor período da universidade em termos de investimento, em termos de expansão física, da rede física. Houve criação de Rondonópolis, de Barra do Garça, Rondonópolis virou universidade, o campus aqui, praticamente tudo foi feito em 11 anos, teatro, biblioteca, ginásio, pista de atletismo, restaurante, praça, os centros. E foi feito na época dos militares. Eu nunca puni nenhum aluno pelo 477, nem professor, ninguém, nunca houve nada disso. Mas eu era visto como homem dos militares. Né? E os militares, eu vou dizer uma coisa para você, depois que eles saíram, é só blá, blá, blá. E as universidades hoje mal pagam os seus professores. E mal. Só para você ter uma ideia, ditadura militar, dura. Todo mundo olhava, ditadura militar e tal. E eu, como grande ditador lá no Cuchipó da Ponte, né? A inflação era galopante, a inflação era muito alta, o salário do professor era muito pequeno. Para lecionar em Cuiabá, você tinha que captar professores de fora do estado, porque senão você não criava a universidade. Então, olha o que nós fizemos. Nós fizemos o seguinte: o salário do professor do MEC era aquele ali, de acordo com a inflação, tal.
Paralelamente, como nós fomos criados como fundação, Unicelva? hoje militares criaram o seguinte, não Universidade Federal, militares criaram Fundação Universidade Federal de Mato Grosso com sede em Cuiabá. Essa fundação tinha um conselho diretor e um conselho de fundação. Então, ela manipulava recursos. Nós fazíamos o seguinte, esse aqui é o salário que vem do MEC. Eu colocava mais 40% do salário da fundação. Tirava de recursos próprios e colocava na fundação. Olha, aquele pátio em frente ao restaurante ali da Universidade do Esporte, aquele ali ficava... Eu tinha um prazer de olhar, entendeu? Porque, olha, aquele ali era forrado de carrinhos da 35, 0 quilômetro. Todo mundo tinha carro na universidade, todo mundo vivia feliz, ninguém cobrava hora extra. Ou a universidade tinha 3 expedientes, sendo que o que rendia mais era o depois do expediente tradicional, porque o expediente tradicional era 7h30, 11h30, 1h30, 5h30, aí ia para casa. À noite tinha as aulas dos professores, etc., mas não tinha reitor, não tinha aquele suporte administrativo. Nessa época dura dos militares, o expediente bom, aquele que os intelectuais vinham para conversar, para colocar sugestões, para interpretar fatos, etc., tal, era sempre depois de 5h30. E era frequente eu sair de lá 9 horas, 10 horas da noite. As reuniões do conselho diretor sempre era à noite. Isso foi a época dos militares. Voltando a essa questão da dicotomia direita e esquerda, como que isso pode prejudicar o país, já que não há um debate saudável hoje em dia? Não, eu acho o seguinte, entendeu? Cada um deve ter liberdade para escolher seu candidato e votar. Isso que eu acho. Mas aqui, aqui antes da universidade, era chamado de Estado Curral. Mato Grosso era Estado Curral. O ministro da Educação Militar, Coronel Jarbas Gonçalves Passarinho, que nasceu em Chapuri, no Acre, ele disse o seguinte: a Universidade Federal de Mato Grosso veio para dividir esse imenso curral. Esse curral não pode ser patrimônio de uma só pessoa ou de um só grupo. Tem que ser de todos, como quem diz o seguinte: nós não podemos ter um líder, nós temos que ter líderes. E a universidade está aí para formar líderes. E quem que era dono desse curral aí, que o ex-ministro Jarbas Passarinho falava? Ele falava porque todo mundo falava, né? Todo mundo falava que o governo de Mato Grosso era um grande curral e quem comandava esse curral era Filinto Miller, Fernando Correia da Costa, João Vilas Boas, Lúcio Coelho, Saldanha Dese, João Ponce de Arruda, esse aí, dono do curral. Tinha que universalizar. Esse é de todos. Então a universidade veio para isso. E isso machucou muita gente, e muita gente não entendeu, isso me custou, inclusive, a minha cassação. Eu fui o único cassado como reitor. A universidade, de uma hora para outra, ficou sem reitor, sem nada. Isso em que ano? Isso foi em 78. O Goberi era chefe da Casa Civil e ele me chamou em Brasília e falou: Gabriel, nós apreciamos muito o seu serviço, seu trabalho. Você é o único reitor, é a única universidade que não implantou o serviço do SNI dentro da universidade. Porque imagina um reitor de outras universidades, São Paulo, Rio, etc. Tal, ele quer nomear um servente. Aí recebe o currículo, avalia, aí passa para o SNI. SNI vai ver a ideologia desse camarada.
Se ele for frequentar as reuniões do Partido Comunista, do Partido contra o governo, ele vinha com veto e você não podia aprovar. Eu falei, não vou implantar isso aqui. E não implantei. A única universidade brasileira que não teve SNI implantado foi o nosso. A única universidade brasileira que começou a trazer os caçados, mas os caçados não foram na época da universidade. Os caçados aconteceram na época da Faculdade de Direito, porque a Revolução veio em 64 e caçou aqueles professores de Direito os professores. considerados comunistas. Então caçou Silva Freire, caçou Buré, caçou não sei quem. E eu, já com prestígio e mandato antes da Revolução decretar, entendeu? Decretar fim da cassação, eu trouxe Silva Freire, trouxe Buré, trouxe esse pessoal todo para lecionar na universidade. Para retomar a universalização do pensamento e do conhecimento. Exato. Você sabe quem definiu muito bem essa questão de direita e esquerda? Foi uma pessoa que eu muito admiro, chamado Dr. Agrícola Paz de Barros. Dr. Agrícola Paz de Barros foi um médico cuiabano e ele se declarava comunista. Ele tinha um jornal comunista, ele que escrevia, ele mandava imprimir e ele distribuía de graça. Quando veio a Revolução, claro que foram prender de madrugada o doutor Agrícola, ele foi, tudo bem. E foi um constrangimento, porque o coronel que foi prendendo era filhado dele, ele tinha feito um parto e a mãe deu para... Bom, aí arrumaram um alojamento para o doutor Agrícola. De manhã cedo, quando deu alvorada e fui servir o rancho, né? O doutor Agrícola viu Buré, viu assim, chamou o coronel e falou assim, vem cá, quem que é comunista aqui? Eu sou comunista, agora esses outros, eles são comunistas do Chopin. Ou vocês me liberam, ou liberam eles. Aí foi todo mundo liberando. Graças à intervenção do Agrícola? Agrícola Paz de Barros. Mas ele era comunista por convicção, e os atos dele na medicina, inclusive, eram comunistas. Ele era um benemérito da pobreza de Cuiabá. A pobreza de Cuiabá só tinha um lugar para chegar, doutor Agrícola Paz de Barros, que eu conheci muito bem. Doutor Gabriel, como que o senhor avalia hoje a questão social, econômica e política do estado de Mato Grosso? Bom, Mato Grosso é um estado que cresceu muito, ele progrediu muito, mas ele ainda deve desenvolvimento. Porque uma coisa é crescimento, outra coisa é desenvolvimento, né? Por exemplo, o desenvolvimento social, né? Nós ainda devemos muito, entendeu? Muito. Tem muitas classes que são marginalizadas. Então, eu acho que isso poderia ser corrigido futuramente com governos assim que tivessem essa visão para o social, né? Que a visão hoje dos nossos governantes é mais empresarial, é com empreendimento, é com fazenda de soja, fazenda de milho, fazenda disso, garimpo, mineração, etc. e tal, plantação, criação de galinha, etc. e tal. Mas, socialmente falando, isso beneficia um grupo muito pequeno de pessoas. E nós precisávamos beneficiar mais pessoas. E o que fazer? Pois é, o que fazer? Dar mais escolas, nas escolas, conscientização dos alunos, entendeu? Fazer com que a escola não seja apenas para alfabetizar, mas também para fazer com que o aluno sinta
e sinta as dificuldades do meio em que ele vive. Que nem todo aluno mora nos florais. Tem muitos alunos que moram ainda distantes. E esse pessoal, tem muito município pobre aqui em Mato Grosso ainda, muitos. Esse médio norte é muito pobre. Tem município rico? Tem. Tem município que espanta até, por exemplo, a primeira vez que eu fui a Lucas de Rio Verde, fiquei espantado. As escolas tinham computadores naquela época. Piscina. Não, computadores, o que é isso? Os alunos, biblioteca, né? Agora, escola pública. Isso é escola pública. Isso você consegue através de professores bem qualificados, bem preparados, bem remunerados, né? E que o governante tem essa visão. É simples de fazer. Mas nossos governantes têm uma visão mais empresarial. Eles estão mais preocupados em construir silos, em construir fazendas, etc. Incentivar isso aqui. O senhor se lembra lá no Bar do Bugre o que se debatia? Quem geralmente frequentava o Bar do Bugre? Bom, olha, o Bar do Bugre durante muitos anos foi o grande centro de vivência de Cuiabá, entendeu? Em frente onde hoje é a prefeitura, na Praça Lencastre. Lá era o Bar do Bugre, tinha 9 portas de frente para cá, para Praça Lencastre, e 5 portas para a Praça da República. Então era um lugar privilegiado para ver, inclusive, do lado da Praça da República, os sermões de Dom Aquino. Eu cheguei de assistir sermão de Dom Aquino. Dom Aquino era... Do lado da Getúlio Vargas, colado na matriz. E ele fazia sermões ali, na sacada da catedral. As campanhas políticas. Eu me lembro dos pracinhas, quando eles se despediram de Cuiabá. A despedida foi lá. Várias campanhas políticas encerravam com discursos inflamados lá, né? Lá no Bar do Bugre? Não, na catedral. Na catedral. Do Bar do Bugre você ouvia e via. E aí tem fatos interessantíssimos, né? Teve um candidato que falava muito bem, falava o seguinte: olha, o nosso partido, a UDN, será vencedora. Fernando Corrêa vem do Sul com maioria esmagadora. Está acompanhado e muito bem nessa campanha pelo Dr. José Feliciano de Figueiredo, grande orador. E para falar em Zé Feliciano, eu quero avisar a vocês, cuiabanos, que ele voltou a beber. Isso lá da Praça da República ou lá da Matriz? Lá da Matriz, ali que era. Ali teve uma vez um candidato a vice-governador que ele não sabia fazer discurso, então ele leu o discurso. Eu nunca vi uma pessoa candidata ao governo ler discurso. E tem coisas interessantíssimas, né? Professor Gabriel, o senhor tem uma história de vários locais interessantes aqui em Cuiabá. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco a história do então engenheiro Floriano Peixoto, que fez uma grande contribuição para Cuiabá. O que ele fez para Cuiabá? O nosso segundo presidente do Brasil República. O Floriano Peixoto era alagoano e ele cursou a escola militar lá de Porto Alegre. E nessa escola existia um aluno de Uruguaiana, Vasconcelos, que foi colega de turma dele e grande amigo. O Floriano era político, o Vasconcelos era técnico, os dois engenheiros. Então o Floriano sempre ocupava cargos políticos. E o presidente era o Marechal Deodoro, que morou em Cuiabá, casou em Cuiabá, uma mulher enganada, sabia disso, não? Tenente, ele casou com uma mulher enganada, que não era a namorada dele. Depois veio o Floriano também, morou aqui. Então o Floriano já conhecia Cuiabá. Então o governador de Mato Grosso na época era o coronel Alencastro. E o coronel Alencastro pediu para o
lá para o quartel-general, um engenheiro capacitado para dar uma imagem, uma fisionomia de capital a Cuiabá, já que a capital parecia arraial, parecia... Não tinha cara de capital, né? Não tinha cara de capital. Tinha largos e as casas, né? E ele queria fazer um lindo jardim público, etc. Aí o Floriano chamou o colega de turma, o Vasconcelos, falou, você vai para Cuiabá e vai construir o mais belo jardim que você já viu na sua vida, não tem problema de recurso. Aí ele pegou a mulher, filha única, carioca, e veio para Cuiabá. Então chegou com uma menina de 14 anos. Chegando aqui em Cuiabá, ele importou o coreto, a fonte luminosa, que hoje estão lá na Praça Ipiranga. Ele fez o traçado do jardim caprichoso, com ruas, com roseiras, com plantas, com palmeiras imperiais, com ipês, enfim. No dia da inauguração estava tão bonita que o coronel Alencar falou assim, isso aqui não pode ser jardim público. E decretou lá, Praça Alencar. A minha geração fala de jardim, e a gente passeava no jardim. Tudo acontecia no jardim. E o Bar do Burgo era em frente ao Bar do Jardim. Hoje é Praça Alencastro, em frente à prefeitura. Em frente à prefeitura. E hoje todo mundo tem medo até de passar ali na Praça Alencastro, com todo o chafariz, toda a fonte luminosa, com todo o chafariz moderno e tal. E quem que era essa filha do amigo do Vasconcelos, amigo do Floriano Peixoto? A filha chamava-se Eugênia de Vasconcelos. Ela casou com Gabriel Souza Neves, então ficou Eugênia de Vasconcelos Neves. Os filhos dela chamavam-se Fulano Neves. Um chamou Vasconcelos, porque ele tinha ideia de ir para o clube, para Forças Armadas, então falou, o nome deve influenciar. Acabou sendo agrônomo e ganhou 2 apelidos, Mocinho e Seu Zé. Seu Zé para Otávio, Seu Zé Mocinho, porque ele não era meu primeiro filho. O primeiro e o segundo filho dessa família, da Eugênia, ela teve condições de educar no Rio e tornar-se desembargadores. O Mocinho, agrônomo, quilômetro 47. Mas de lá para cá, meu pai, da turma da metade para baixo, ela não teve força. Aí meu pai foi cobrador da farmácia de Pedro Celestino. Pedro Celestino tinha farmácia, ele cobrava. Antigamente vendia-se fiado em Cuiabá, tudo era fiado. Papai, quando morreu, nós fomos ver o escritório dele, o que tinha de fiado, de gente, que ele anotava lá, doutor fulano de tal. Tanto. Daria para comprar uma casa boa lá no Chorão. Professor, doutor, médico, cronista Gabriel Novis Neves, muito obrigado por nos receber aqui em sua residência. Obrigado por essas memórias. O senhor só não falou que a Eugênia, que veio junto com Vasconcelos, amigo do Floriano Peixoto, era avó do senhor, né? É minha avó. Eugênia é avó. Muito obrigado. Um prazer. Eu que agradeço, Mida Nilson.